Boa noite a todos. Boa noite, irmã Roseli, a graça e a paz. Irmã Marijane, Érica, Ricardo, Fábia, Lena Dias, paz do Senhor. Débora Nardi, paz do Senhor. Deus te abençoe. Alex Goulart, paz do Senhor, Alex. Tudo bem, meu querido? Como é que tá a irmã Geralda? Você tem sempre pedido oração para ela aqui. Espero que ela esteja bem no nome de Jesus. Que bom poder estar mais uma vez com você aqui, né? Nesse espaço onde a gente pode cultuar ao Senhor, onde a gente pode louvar a Deus, orar, agradecer, pedir a Deus. Irmã Maíra Grazi, Deus te abençoe. Irmã Soraya, Naomi, Mônica Rodrigues. A Mônica está pedindo oração para ela e para toda a sua família. Eu peço que você escreva o seu pedido de oração aqui. Escreva o seu nome, o lugar de onde você está falando e o seu pedido de oração. No final da transmissão aqui, no final do culto, eu vou orar por todas as pessoas que colocarem os seus pedidos aqui. Agradeço ao Superchat, que é essa contribuição que as pessoas conseguem fazer aqui no YouTube. Obrigado, Magali, pelo Superchat. Obrigado, Kleber Eduardo, por ter se tornado membro. Que Deus abençoe você por ter renovado a sua assinatura como membro, né? Eu vi que você já é membro aqui há 8 meses ou 18 meses. Fica um pouco longe para mim aqui. Mas eu louvo a Deus pelas pessoas que têm nos ajudado, que têm apoiado o nosso ministério. Tanto aquelas que compartilham as nossas mensagens diariamente, como aquelas que nos apoiam financeiramente. Tem pessoas que entenderam, né, que somos um ministério de pregação da palavra e temos algumas despesas, como todo CNPJ que é criado aqui no Brasil, tem uma série de impostos, de despesas, né, de compromissos, de obrigações que a pessoa tem que pagar, né, tem que andar segundo a lei. E nós somos um ministério, temos um CNPJ, somos registrados. Minuto com Deus tem um CNPJ e está na descrição aí, né? E é o nosso Pix também. Temos uma conta que é jurídica e você pode nos ajudar se tornando membro do canal, como esse nosso querido irmão acabou de se tornar, e adquirindo os nossos livros. Em breve a gente vai estar lançando outros produtos, né, como essa caneca aqui, que algumas pessoas têm perguntado. Em breve vai estar disponível, mas você pode adquirir os nossos livros. Esse aqui é um livro de devocionais, O Seu Tempo é Agora, um livro que tem 365 mensagens. E esse outro livro aqui é um livro para os casais, Casamento Firmado na Rocha. Esses dois livros estão disponíveis pelo site da editora UP Books. Amém? Não deixe de compartilhar essa mensagem com as pessoas que você ama. É muito importante para nós, porque isso faz com que a nossa mensagem alcance mais pessoas. Nós estamos transmitindo nesse momento, simultaneamente, pelo Instagram, né? Tem várias pessoas aqui no Instagram, pessoas perguntando aqui, eu quero ser membro, a Cleidiana perguntando, para se tornar membro é lá no YouTube, tá? Eu convido você a dar uma paradinha aí no Instagram, corre lá no YouTube, é Minuto com Deus também, e aí você pode se tornar membro do nosso canal. Irmãos, eu quero hoje trazer uma palavra para que nós possamos orar. Para quem não sabe, né, para quem tem acompanhado somente o culto de domingo, eu tenho feito mensagens, transmissões ao vivo como essas aqui,
todos os dias. De segunda a sexta eu tenho feito transmissões ao vivo aqui. Ontem eu conversei com uma pessoa e ela disse, eu acompanho o seu culto todo domingo. Eu falei, olha que legal, glória a Deus. Mas nós temos também mensagens diariamente. Ao meio-dia tem a oração da tarde, que é colocada aqui no nosso canal, que é colocada no Instagram. E às 8 da noite tem a oração da noite. Então, é sempre bom nós tirarmos um tempo do nosso dia para nos conectarmos com Deus, para nos alimentarmos da palavra do Senhor. E eu convido você a estar conosco aqui diariamente. Além da mensagem Minuto com Deus, né, que é postada diariamente às 6 da manhã, naquele formato, né, que as pessoas gostam, de 4 minutos, 5 minutos no máximo, uma breve reflexão. Então eu convido você a acompanhar toda a nossa programação, no nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero falar sobre o poder da prática. Eu quero falar sobre o poder da prática. Eu refleti na palavra de Deus, né, em uma passagem específica aqui, e Deus ministrou ao meu coração sobre esse poder que há na prática da palavra. Nós temos ouvido muito a palavra de Deus. Todos os dias, de uma forma direta ou indireta, nós ouvimos algum ensinamento. Então, o problema não está na quantidade de cultos que nós presenciamos, porque nós já estivemos em muitos cultos. Eu me converti há mais de 25 anos atrás. Então, são incontáveis cultos que eu presenciei. E eu creio que muitas pessoas que estão acompanhando também têm a mesma realidade em sua vida. Já assistiu a muita mensagem, a muita pregação, né? Todos os dias ou todo domingo, no mínimo, a gente escuta algo da parte de Deus. O problema é nós sairmos de uma atitude somente de ouvir para uma atitude prática da palavra, porque aí a coisa começa a fazer efeito na nossa vida. Então, essa palavra de hoje é para que você reflita nisso. Até que ponto eu tenho sido somente um bom ouvinte da palavra? Eu preciso passar para um outro nível, que é ouvir e praticar. A gente ouve a palavra de Deus, a gente aprecia a palavra de Deus e às vezes a gente até fica pensando assim, meu Deus, que palavra abençoada, como o fulano deveria ouvir isso, não é? Como aquela pessoa precisava ouvir isso. Mas a gente não se coloca como alvo de uma mudança provocada pelo Espírito Santo. Então, a palavra que eu quero trazer para você hoje, ela fala sobre esse poder que há na prática. Nós somos bons estudiosos da palavra, bons ouvintes, bons pregadores, até mesmo bons missionários. Mas será que temos sido bons praticantes da palavra de Deus? Eu quero sugerir que você coloque uma frase aqui nos comentários. Coloque assim, olha, eu decido praticar a palavra de Deus. Eu decido praticar a palavra de Deus. Escreva isso aí nos comentários. Ah, pastor, eu estou tão afastado das coisas de Deus. Profetiza aí então sobre a sua própria vida. Eu decido praticar a palavra de Deus. Quem faz a mudança em nós é o Espírito Santo. Quem provoca a mudança no nosso comportamento é o Espírito Santo. E muitas vezes isso não é feito de uma forma instantânea, como a gente gostaria, mas pode ser um processo, pode ser algo que seja mais demorado, seja num prazo mais longo. Mas o importante é nós decidirmos no nosso coração obedecer a Deus, andar segundo a vontade de Deus. Eu quero ler alguns versículos aqui
Primeiro eu quero ler com você Lucas capítulo 6. Abra sua Bíblia. Eu estou com a minha Bíblia aqui, ó. Eu estou com duas Bíblias aqui. Eu estou com essa aqui, que é a Nova Tradução Linguagem de Hoje, e estou com essa aqui, que é a Bíblia A Mensagem, que é uma Bíblia que eu gosto. Lucas capítulo 6, versículo 47. Abra sua Bíblia. O pessoal do Facebook que está nos acompanhando aí, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. A Leila Oliveira, a Maria Cristina Batista, a Maria Soares. Eu não sei se é minha mãe chama Maria Soares, eu não sei se é ela que está acompanhando aqui pelo Facebook. Se for, dá um alô aí, mãe. Benção, mãe. O Reudimar, tá dando boa noite aqui. Todos escrevendo isso. Eu decido praticar a palavra de Deus. É pela fé que você escreve. Mas deixa eu ler com você Lucas capítulo 6, versículo 47. São palavras de Jesus, tá bom? São palavras ditas por Jesus. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Deixa eu abrir aqui de novo, porque fechou aqui para mim. Lucas 6, 47. Só um instante. Nós estamos ao vivo aqui. Lucas 6, a partir do verso 47. Eu vou ler a NVI, a tradução NVI. Eu lhes mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Olha só que são três coisas. Aqueles que vão até Jesus, aqueles que ouvem a palavra dele e depois colocam em prática. Jesus diz assim, verso 48, é como um homem que ao construir uma casa cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Esse homem que ouve, que vai até Jesus, que ouve a palavra dele e que decide colocar em prática, é semelhante a uma pessoa que quando foi construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces firmados na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Obrigado, irmão Alex, pelo superchat. Deus abençoe você e sua família poderosamente e multiplique nas suas finanças. Irmãos, Jesus ele faz uma comparação aqui. Jesus ele sempre usa essas figuras ilustrativas durante os seus sermões para que a gente entenda, porque quando você faz uma ilustração, parece que aquilo fica gravado de uma forma mais forte no nosso coração. E Jesus usa essa figura de uma construção. Jesus, ele estava falando de construção? Não. Ele estava falando sobre obediência. Mas ele usa a construção como uma figura de linguagem para gravar, para que as pessoas gravem, para que as pessoas não se esqueçam. E eu quero que você grave essa palavra no seu coração e não se esqueça. Aquele que vai até Jesus, que ouve a palavra dele, mas não obedece, é como alguém que construiu a casa em cima da areia. No dia em que vier a tempestade, essa casa não resiste. É isso que Jesus está falando. Mas aquele que obedece, aquele que vai até ele, que ouve a palavra e obedece, e decide andar em obediência a Deus, e aqui eu vou abrir um parêntese aqui, andar em obediência
vai exigir de nós renúncia, vai exigir de nós sacrifício. A porta é estreita e o caminho é difícil. Não pense você que nós podemos servir a Deus de qualquer maneira. Tem pessoas que estão enganando ou sendo enganadas, achando que ele veio do mundo para o evangelho e não precisa mudar em nada. Ah, porque Jesus não me mandou mudar em nada. Tem alguma coisa errada. Pode ter certeza de que alguma coisa na sua vida Deus vai querer que mude, que seja transformado, restaurado. Aquele pecado, né, que você tem aí, talvez como pecado de estimação, Deus vai querer que você abandone esse pecado. Isso vai exigir de nós uma nova postura em relação a muitas coisas, um novo comportamento, novas palavras na nossa boca. Tem gente que tinha a boca toda suja de palavrão, de palavra de maldição, de coisas assim, abomináveis. E aí vem pro evangelho, acha que tá tudo certo, é isso mesmo. Não. Se a boca fala daquilo que o coração está cheio, se o seu coração estiver cheio de Deus, estiver cheio de amor, você vai falar dessas coisas. Você não vai sair amaldiçoando pessoas, xingando palavrão, brigando com todo mundo. Então, eu estou dando aqui exemplos, mas quem vai falar mais profundamente com você a respeito disso é o Espírito Santo. Talvez você não esteja andando corretamente nos caminhos do Senhor. E aí eu vou continuar a ler alguns versículos aqui. Eu estou falando sobre o poder da ação, o poder da prática. A paz do Senhor, Vilmar, Deus abençoe, obrigado aí pela contribuição, pelo superchat. Eu estou falando sobre o poder da prática. Nós não devemos ser somente ouvintes, mas devemos ser praticantes da palavra. Essa mesma palavra aqui que Jesus falou em Lucas 6, ele fala novamente em Mateus capítulo 7. Ela é citada, além de ter sido escrita, né, mencionada pelo evangelista Lucas, ela é citada pelo evangelista Mateus, no capítulo 7 de Mateus. Eu não vou ler novamente, mas do verso 24 ao verso 27 fala exatamente a mesma coisa. Um pouquinho, assim, com pouca diferença na elaboração aqui dos parágrafos, mas exatamente a mesma coisa. Quem ouve a palavra e obedece, a sua casa está firme, a sua vida está firme. Quem ouve, mas não põe em prática, quando passar pela tempestade, a sua casa será derrubada. Eu poderia encerrar aqui essa palavra, porque é um ensinamento simples, até uma criança lá na escola dominical vai entender isso. Né? A gente se lembra aqui de uma construção na areia. Né? Você já foi à praia e levou aqueles castelinhos de areia para construir? A gente constrói aqueles castelos de areia, né? E aí quando vem a primeira onda, né, o seu filho, a sua filha, tá toda animadinha ali com aquele castelo, aí depois a maré sobe e vem, e a primeira onda, chape, leva aquele castelinho embora. Por quê? Porque era uma construção firmada na areia, firmada em nada. A nossa vida, ela precisa estar firmada na rocha que é Cristo. E isso acontece quando nós estamos alicerçados pela obediência na palavra dele. O que vai fazer a diferença na sua vida, na vida de você que está me ouvindo, de você, minha irmã, meu irmão, minha irmã, o que vai fazer a diferença na sua vida é a obediência. Por isso que eu escrevi esse livro aqui, olha, Casamento Firmado na Rocha. E o texto base que eu pego aqui é Mateus 7, do verso 24 ao verso 27, que fala sobre um fundamento essencial da vida cristã, que é a obediência, que é nós andarmos no caminho
do Senhor. Por isso, eu pedi para você escrever: eu decido praticar a palavra de Deus. Continuando aqui com alguns versículos que dão base, né, para essa afirmação, eu quero mencionar ainda João capítulo 14, versículo 15. A paz do Senhor, irmã Geralda Goulart. A Geralda, eu não sei, deve ser parente do Alex Goulart, né? Tá a mesma carinha ali do Alex. Deus abençoe, viu? Deus te dê cura, transformação, tudo que você estiver precisando aí, no nome de Jesus. João capítulo 14, versículo 15. Abra sua Bíblia em João capítulo 14, versículo 15. Deixa eu até abrir aqui a Bíblia, a mensagem. João capítulo 14, versículo 15. Ó, diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Olha o que Jesus está dizendo, irmãos. Vocês me amam mesmo? Vocês dizem que me amam? Vocês fazem culto aí, declarando o amor de vocês por mim? Expressem esse amor me obedecendo. Você expressa o seu amor a Deus, não é através do seu olhinho fechado, da sua mão levantada, é através da obediência à palavra dele. E aí na Bíblia, a mensagem está escrito assim, olha, João capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, demonstrem esse amor fazendo o que eu disse a vocês. Demonstrem o amor através da obediência. Nesse mesmo capítulo, Jesus continua falando ali, ele fala sobre o Espírito Santo, e aí ele diz assim no verso 21, João capítulo 14, versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Eu estou lendo João 14, 21. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Deixa eu abrir aqui o YouTube. Irmã Tereza Meirelles, Deus abençoe, minha irmã. No nome de Jesus, obrigado pela sua contribuição, que Deus possa honrar as suas finanças, a sua vida, a sua família. Também o Monteiro está contribuindo aqui. Deus abençoe, viu, meu querido? No nome de Jesus, ou minha querida, está só Monteiro, não está o primeiro nome. Então, olha só o que Jesus está dizendo aqui. Agora no verso 21, João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos, você tem os mandamentos de Deus no seu coração? Todos nós que recebemos a Jesus, que ouvimos a palavra, nós recebemos uma semente no nosso coração, que é a palavra de Deus. Quem tem os meus mandamentos, e isso aí envolve um monte de pessoas, e lhes obedece, esse é o que me ama. Tem gente que tem os mandamentos, mas não obedece. Então, o que a palavra está dizendo aqui, a palavra de Deus que está dizendo, viu? Eu não quero induzir você a nada, mas Jesus está dizendo assim, olha, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus estava falando aqui do Espírito Santo, né? Tem gente que acha que a busca pelo Espírito Santo é um negócio assim, só de reteté, de música, de adoração, né? De ir para um culto e ficar lá, tal. Tudo isso sim faz parte, mas nós seremos cheios do Espírito Santo quando nos enchermos da palavra e aliarmos esse enchimento da palavra com a obediência a Deus. Aí Jesus
se revelará a nós, se manifestará a nós. Talvez você busca isso há muito tempo, não é assim? Tem gente que chegou no Evangelho, aceitou a Jesus e busca pelo Espírito Santo, pelo enchimento do Espírito Santo. Entenda isso. A presença de Deus na sua vida, ela se torna real, ela se torna latente, notória, quando você anda em obediência. Eu costumo dizer, eu já falei isso aqui em outras mensagens, né? Que nós associamos a presença do Espírito Santo em alguém pela quantidade de gritos que essa pessoa dá no culto, pela maneira eloquente como ela ora, mas não é isso. A presença do Espírito Santo de Deus, ela é percebida em alguém pelo tanto que ela obedece a Deus, pela facilidade em que ela tem de amar as pessoas, pela facilidade que ela tem de perdoar, de servir. Aí você pode dizer assim, essa pessoa está cheia do Espírito Santo. Aleluia. Andréia Souza, paz do Senhor, minha irmã. Obrigado, a Andréia Souza sempre está aqui nas nossas transmissões, sempre nos abençoa aqui com alguma contribuição. Eu oro para que você vá bem em todas as áreas, viu, irmã Andréia? No nome de Jesus. Assim como todos, né, que estão aqui, mas é porque o Superchat, ele destaca, né, o comentário. Igual destacou aqui agora o da Maíra, ó. A Maíra está falando, peço oração pela minha saúde e dos meus familiares. A Maíra Rodrigues. Deus abençoe, sim, sua saúde, independente do que você esteja enfrentando, viu, Maíra? Deus pode operar uma grande transformação, um grande milagre, uma grande cura na sua vida e na vida de toda a sua família, no nome de Jesus. Continuando aqui, irmãos, eu estou falando sobre o poder da prática, o poder que há quando nós decidimos praticar a palavra de Deus. Tem pessoas que vão até Jesus, pessoas que levantam a mão na igreja ou em qualquer lugar, que aceitam a Jesus na sua vida. E isso é bom, isso é necessário, eu preciso, né, abrir o meu coração, confessar com a minha boca que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Isso é necessário. Por isso que às vezes nos cultos as pessoas até conduzem a pessoa nessa oração. Mas é preciso que essa entrega, essa oração seja assim, feita de uma forma consciente, de uma forma espontânea e de uma forma sensata, sabendo que Jesus, ele é o Senhor da minha vida, portanto eu preciso obedecê-lo. Eu preciso expressar essa minha entrega a Deus através da obediência. Tem pessoas que, como eu falei aqui, elas levantam a mão, elas aceitam a Jesus em qualquer lugar, seja na igreja, seja aqui num culto online. Elas ouviram a palavra de Deus, mas amanhã, quando o Espírito Santo resolve mostrar a ela que ela precisa mudar em algumas coisas, que em algumas áreas, em algumas situações, ela está desobedecendo a Deus, aí ela vai e não aceita, ela não concorda. Ah, não, mas isso aí eu não quero abrir mão. Entendeu? Então é isso o que tem acontecido. E Deus, ele é bastante claro na sua palavra, ele é muito objetivo. O apóstolo Tiago escreveu no capítulo 1, do verso 22 ao verso 24. Enquanto você abre aí, Tiago capítulo 1, do verso 22 ao verso 24. Deixa eu agradecer aqui a duas pessoas aqui. O Francisco Eduardo, obrigado, irmão Francisco, Deus abençoe sua vida poderosamente, no nome de Jesus. São pessoas que acompanham o Minuto com Deus e nesse momento aqui de culto expressam, né, a sua gratidão através de ofertas aqui. O YouTube tem essa ferramenta, o Instagram às vezes aparece, às vezes não. E tem uma outra que apareceu aqui, que é Kendall Bailey, eu não sei se pronuncia assim. Obrigado.
O Kendall Bailey pede oração pela Ucrânia. E eu estou vendo que ele ofertou numa moeda diferente. Você fala da Ucrânia, Kendall? Se for, coloque aqui nos comentários, por favor. E no final nós vamos orar sim pela Ucrânia, por toda essa situação, né, que as pessoas estão vivendo nesse momento. A Cida Brito está perguntando aqui, está ao vivo agora mesmo? Sim, nesse momento, Cida. Agora são 7h34 e nós estamos transmitindo ao vivo aqui, viu? Pelas redes. Eu pedi para você abrir Tiago capítulo 1, do verso 22 ao verso 24. Olha o que o apóstolo Tiago está dizendo aqui. São textos que continuam dando embasamento para esse argumento que eu trouxe hoje. O Tiago, ele fala o seguinte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Olha o que Tiago está falando. Quem apenas ouve e não pratica está enganando a si mesmo. Irmãos, a igreja está cheia de pessoas assim, que elas acham que vão ao culto ou vão à missa, né, ou à reunião aí da sua instituição, apenas para cumprir um ritual. Mas tudo que ela ouve ali, o que ela aprende, ela não coloca em prática. Essa pessoa, segundo Tiago, está enganando a ela mesma. Olha o que ele diz. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante, uma outra figura aqui, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho. Depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Você já se olhou no espelho e percebeu que, sei lá, vou falar como homem. Às vezes eu me olho no espelho e falo, nossa, eu preciso fazer a barba. Meu Deus, minha barba cresceu. Ou meu cabelo está enorme, meu cabelo está sem corte nenhum, minha sobrancelha está precisando dar uma parada. Às vezes a gente se olha no espelho e se enxerga. De alguma forma, puxa, eu estou com uma ruga aqui que antes eu não tinha esse negócio. Só que aí depois você sai do espelho e você vai fazer uma outra coisa e você nem lembra mais como é que está a sua aparência. Você não está nem aí mais. Então, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a alguém que se olha no espelho, só que depois ele sai diante do espelho e não se lembra mais da sua aparência. Então imagina você esquecendo a sua própria imagem. Imagine você não se lembrar como você é, como você está, como é o seu estado, né, físico. Eu estou falando de físico, diante do espelho. Às vezes, a palavra de Deus, ela nos faz enxergar como se fosse num espelho espiritual. Enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo, ele está ministrando ao seu coração algumas coisas que você precisa decidir, que você precisa mudar. É como se você estivesse diante de um espelho. Só que muita gente, a hora que acabar o culto aqui, a hora que acabar a mensagem, ele vai fazer outra coisa, ele vai pedir uma pizza, ele vai ver televisão, vai se inteirar das notícias. E aí aquilo que foi ministrado, a pessoa não se lembra, a pessoa não leva em consideração. Você está entendendo? Então por isso que eu pedi para você escrever aí nos comentários, eu decido praticar a palavra de Deus, eu decido praticar a palavra de Deus, para que essa imagem refletida de você mesmo, que você está recebendo agora pelo Espírito Santo, essa imagem espiritual, ela possa provocar uma transformação, uma atitude. É isso que eu estou pedindo. A Ismália Rosa se tornou membro aqui. Deus te abençoe, irmã Ismália. O Senhor possa abençoar você. Seja bem-vinda, né? A família Minuto com Deus. A Fátima Mendes também se tornou membro. Glória a Deus pela sua vida, irmã Fátima.
A irmã Maíra, olha só, a irmã Maíra estava lá no Instagram, agora está aqui no YouTube, pedindo oração pela saúde dela e pelos familiares, né? Vamos orar, né, por você. Eu não me lembro se eu já mencionei aqui, é muita gente, então posso ter mencionado novamente, mas não tem problema. Oração é sempre bom, né, irmã Maíra? Então, irmãos, nós temos que entender esse poder que há na prática e a importância disso. Quer ver um outro exemplo aqui, que eu achei muito legal? Quando alguém vai aprender uma nova língua, seja um inglês, espanhol, francês, tem uma coisa que é muito importante nesse processo de aprendizagem. Quando eu vou aprender uma nova língua, eu posso pegar um livro que ensina o inglês, né, o espanhol, o francês, mas tem uma coisa que é mais importante do que eu ler a respeito dessa nova língua. Vamos ver se alguém descobre. O que é mais importante quando você vai aprender uma nova língua? Deixa eu ver se alguém vai responder aqui. Deixa eu atualizar aqui as respostas. Não é, o querer é importante também, Gabi, mas não é isso, praticar. Eu estou falando sobre praticar. A Vanessa falou aqui, olha, quando nós vamos aprender uma nova língua, um fundamento principal para nós aprendermos essa nova língua é a prática. Tem alunos, inclusive, que pagam para ter aula de conversação com pessoas que são nativas daquela língua. Isso porque a melhor forma de aprender e de entregar os resultados, né, daquilo que se está ouvindo é praticando. Funciona assim com alunos de instrumentos musicais. Eu vou aprender a tocar um instrumento. Eu estou com um teclado aqui na minha casa aqui. Eu preciso aprender a tocar esse teclado. Aí eu vou na internet, eu vou ler, eu vou aprender sobre partituras, eu vou aprender sobre o funcionamento de um teclado, onde que eu regulo. Mas o que é o principal? É eu me sentar lá e praticar. Há um poder excepcional, transformador, quando você decide praticar a palavra de Deus. Amém? Então, eu quero que você compreenda, que você receba essa palavra no seu coração. Dirigir. Tem pessoas que estão tirando carteira de motorista. Aí a primeira coisa, ele tem que ir lá, ele tem que sentar numa salinha, aprender a legislação de trânsito, aprender aquelas plaquinhas todas, faixa de pedestre, sinal de trânsito, quem tem a preferência num cruzamento, aprende um tanto de coisa. Mas quando que ele vai realmente aprender a dirigir? Quando ele começa a praticar. Então, meu irmão, minha irmã, decida praticar, decida colocar em prática a palavra de Deus. Amém? No nome de Jesus. Obrigado por ter se tornado membra, Geralda. A Fátima Mendes colocou aqui, gratidão por fazer parte desse ministério Minuto com Deus. A Fátima já é membro aqui há 21 meses. Eu fico muito grato, viu, Fátima? No nome de Jesus, por você e todas as pessoas que são membros do canal, que nos ajudam com esse projeto. Sejamos praticantes dos mandamentos de Deus. Você foi até Jesus, você conheceu a palavra, agora você precisa praticar. Você precisa colocar em prática. Quem vai dizer para você o que precisa ser colocado em prática é o Espírito Santo. Eu vou falar algumas coisas aqui. Ame ao seu próximo. Isso é algo que a palavra de Deus preconiza, que ela coloca como prioridade. Ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Eu preciso amar a Deus, colocar Deus como prioridade na minha vida, acima de tudo. E o próximo eu preciso amar como a mim mesmo.
Isso é colocar a palavra de Deus em prática. Ame a sua família. Ame e expresse esse amor pela sua família. Você já falou com alguém da sua família hoje assim, eu te amo? Às vezes a gente fica anos sem falar isso, não é verdade? A gente fica anos sem falar isso para a pessoa. E aí depois que a pessoa morre, no dia do velório dela, você se derrama diante daquele caixão. Fala, eu amava tanto essa pessoa. Pois é, não falou para ela. Como é importante às vezes, irmãos, você só ouvir isso. Olha, eu te amo. Conta comigo. Eu estou com você nesse negócio. Como é gostoso ouvir isso. Hoje eu estava vendo alguns vídeos, né, do Rios, e eu vi um vídeo de evangelismo, não sei se alguém viu isso também. Um garotinho se aproxima de uma moça, um garotinho mesmo, deve ser uns 10 anos. Ele se aproxima de uma moça que estava no celular, aí ele fala assim, moça, posso te falar uma coisa? Ela fala, pode. Eu tenho um amigo que ama você e ele falou que quer passar o resto da vida ao seu lado. Aí ela toma aquele susto assim, ela fala, é mesmo? Ele fala, deixa eu te mostrar a foto dele. Aí ele abre uma figura assim, é um desenhozinho de Jesus, né? Um desenhozinho de Jesus. Eu sei que a gente não consegue associar Jesus a uma imagem assim, né? Nós cristãos evangélicos, mas é um desenho infantil assim de Jesus. E aí aquela moça começa a chorar. Eu achei assim o máximo. Um garotinho falando, eu tenho um amigo que quer passar, ele te ama e quer passar a vida dele ao seu lado. Talvez a menina no começo pode ter pensado assim, isso deve ser uma cantada barata, né? Alguém que pediu esse garoto para falar isso. Mas era uma forma que ele aprendeu lá na igreja dele, não sei, de evangelizar. Então, às vezes, o melhor testemunho que nós damos dentro da nossa casa, no nosso trabalho, é expressando o nosso amor pelas pessoas que estão ao nosso redor. E não é só dizer com palavras, é expressar isso com o cuidado, com um acolhimento, com um abraço, com um sorriso. Às vezes as pessoas que estão próximas a nós só querem nos ouvir. Você já se deparou com pessoas assim? Tudo que ela precisava era alguém que a ouvisse. Tudo que ela precisava era alguém que a ouvisse. Eu já parei para ouvir pessoas assim e só ouvir o que ela tinha a dizer. Pessoa que estava num momento de angústia, de profunda tristeza, e ele só falou ali. E depois me agradeceu assim profundamente. Eu falei, mas eu não fiz nada. E ele disse, mas você me ouviu. Eu precisava conversar, eu precisava desabafar. Então isso é obedecer a Deus, isso é andar com Deus. Outra coisa aqui em que nós devemos obedecer a Deus, dando gratidão a Deus. Espera aí só um pouquinho que o sinal deu uma falhada aqui. O sinal do YouTube, deixa eu ver se voltou. Voltou. Voltou um pouquinho fraco, mas voltou. Então, em tudo que você for fazer, falando de obedecer a palavra de Deus, de praticar a palavra de Deus, como que eu vou saber certo ou errado? O Espírito Santo, ele vai mostrar para você aquilo que você precisa fazer. Mas em todas as suas escolhas, em todas as suas decisões, as suas atitudes, pense o que Jesus faria no seu lugar. O que Jesus faria naquela situação. Essa é talvez a melhor forma de colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos e ouvimos sobre a palavra de Deus. Viva praticando a sua fé em Cristo Jesus. Amém? Jesus, mesmo sem nós merecermos, ele nos deu salvação, ele nos deu a vida eterna. Não tenha vergonha de ser obediente a Deus.
Tem pessoas que não praticam a palavra do Senhor porque tem vergonha de agir de forma contrária ao que todo mundo está fazendo. Todo mundo está fazendo uma coisa que as pessoas sabem que é errado. Aí o Espírito Santo vai e ministra ao coração dela, fala, olha, não faça isso porque está errado. Mas está todo mundo fazendo. E aí se eu não fizer, eu vou ser motivo de chacota para as pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui. Teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim, olha, tem um negócio aí, um aplicativo que você coloca na sua casa, no seu celular, no seu computador, que você tem acesso a todos os canais de televisão assim do mundo. Aí eu falei assim, como assim? É um negócio que desbloqueia aqui todos os canais. Tudo. Você não tem que pagar Sky, Net, Claro, não tem que pagar nada Vivo, nada disso. Eu falei, e tá todo mundo fazendo. Eu falei, tá. E aí eu pesquisei, realmente existe um negócio assim. Mas, irmão, você está roubando o sinal de uma operadora, né, que tem um registro, que tem um gasto, que tem uma estrutura técnica para colocar aquele sinal, aquela transmissão. E aí você está pegando, é tipo um gato universal, sabe? É um gatão. E aí todo mundo, né, e os crentes tudo pegando aquele negócio, mas o Espírito Santo me falou na hora que não, está errado. Isso é roubo. Isso é roubo. Não na onda. E não tenha vergonha de dizer não para essas ofertas. Deus pode te honrar de outras formas. Faça aquilo que tiver ao seu alcance. Você consegue ter um sinalzinho de dado de celular aí. É isso que Deus vai te ajudar, vai te honrar. Você vai romper nisso aí. Amém? Romanos capítulo 1, eu quero ler com você. Romanos 1, verso 16 ao 17, nós já estamos caminhando para o final. Olha o que Paulo disse aos Romanos. Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Deixa eu agradecer aqui a Gisele Lima, que é membro do canal, que pede oração pelo seu casamento. Vou orar por você, viu, irmã Gisele? No nome de Jesus, o seu relacionamento conjugal já está nas mãos do Senhor, já deu tudo certo e Deus está no controle da sua vida e da sua família, no nome de Jesus. Romanos capítulo 1, do versos 16 e 17. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então não tenha vergonha de andar segundo os princípios de Deus. Não tenha vergonha do Evangelho. Não tenha vergonha de viver o Evangelho. De ir segundo aquilo que Deus direcionar a sua vida. Não tenha vergonha disso. Não tenha vergonha de andar na contramão do mundo. Deus ele vai honrar você. Deus ele vai honrar a sua família, seus relacionamentos, suas finanças. Você estará firmado na rocha pela obediência ao Senhor. E ainda que a sua casa seja alvo de tempestades, porque eu volto lá no texto de Mateus 7, de Lucas 6, a casa firmada na rocha, ela foi alvo de tempestades. Ela passou pelos momentos difíceis, pelos momentos de adversidade. Mas a diferença é que ela não caiu. A casa que estava construída sob a areia, representando as pessoas que só ouvem a palavra e não obedecem,
Ela caiu e foi grande a sua queda, mas aquele que estava firmado na rocha que é Cristo permaneceu firme, ficou firme. Embora tenha sido alvo dos ventos, das tempestades, das águas, o dia mau vai chegar para todos nós. Servir a Deus não nos isenta de passarmos pelas dificuldades dessa vida. Amém? Só que Deus vai fazer com que você permaneça firme. Eu quero nesse momento orar por você, eu quero orar pela sua vida, eu quero pedir que o Senhor visite aí a sua casa, no nome de Jesus, que Deus estabeleça um tempo favorável aí na sua casa, que Deus possa cobrir você com a graça, com a unção, com o amor. Quero agradecer a Doris Maria por se tornar membro. Que Deus te abençoe. Tem uma pessoa aqui, deixa eu ver aqui. O Matheus Rios. Matheus está dizendo assim, ó, pastor, vou me casar amanhã no civil. Obrigado pelo aconselhamento, pelo Instagram esses dias. Ô Matheus, que bênção, meu querido. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe, viu? O seu relacionamento. Eu não me lembro bem, mas talvez o Matheus Rios tenha me pedido conselho a respeito do casamento dele e ele me falou sobre a importância, né? Se ele deveria se casar na igreja, priorizar o casamento na igreja ou no civil. E eu falei com ele que seria bom se pudesse fazer os dois, né? Mas o mais importante é o casamento no civil. É você estar, segundo a lei, casado oficialmente com a sua esposa, com o seu marido. Então, talvez isso é um ponto aí, olha, de que Deus pode estar ministrando ao coração de algumas pessoas aí que precisam regularizar a sua vida. Tem um negócio que eles falam que é o seguinte, amigado com fé, casado é. Não, não é assim. Não é assim que funciona. Quando sua esposa ou seu marido, né, você que está amigado, amaziado, quando ela vai fazer uma ficha, assinar um documento, tem lá assim, ó, estado civil. Qual que é? Aí a pessoa coloca lá, solteiro. Porque civilmente ele é solteiro. Então, é importante a gente começar a fechar essas brechas. Irmãos, não é tão caro assim ir no cartório e fazer o casamento, não sabia? Começar a cercar todas essas coisinhas aí que às vezes estão impedindo a gente de ser abençoado, de ser... porque Deus ele não comunga com o pecado. Aquilo que Deus mostrar a você, né? Coincidentemente, o Mateus falou dessa situação aqui, mas aquilo que Deus mostrar a você, que estiver ao seu alcance, resolver, resolva, no nome de Jesus. Elimine as pendências da sua vida, elimine tudo aquilo que está pendente. Né? Eu costumo dar um exemplo simples aqui, pegou um livro emprestado, o livro está aí na sua casa, está com o nome da pessoa aí, esse livro pertence a fulano de tal, e o livro está aí na sua casa. Ah, pastor, mas ele esqueceu. Pois é, ele esqueceu, mas no mundo espiritual você está com uma coisa na sua casa que não é sua, que você pegou emprestado. Devolva. Vai lá, a pessoa vai tomar até um susto, vai falar, meu Deus, eu nem me lembrava. Você vai dizer, pois é, mas eu estou tentando eliminar as pendências todas da minha vida, começando pelas pequenas coisas. Se eu não consigo eliminar as pequenas coisas, as coisas mais simples, quanto mais as mais complexas. Não é verdade? Vamos orar aqui, no nome de Jesus, uns pelos outros. Já estamos encerrando, agradecendo a todos aí que contribuíram. Se eu deixei passar alguém aqui, né, se eu deixei de mencionar alguém aqui que contribuiu, que se tornou membro, receba o meu agradecimento, o meu abraço, e eu oro para que você seja próspero, seja abençoado. Obrigado por reconhecer, por apoiar o nosso projeto evangelístico, o nosso ministério. Vamos orar? Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos falar com o Pai.
Deus amado e querido, eu quero colocar diante de Ti a vida desse irmão e dessa irmã que participaram conosco desse momento aqui de culto, desse momento de aprendizado, onde o Teu Espírito Santo falou de uma forma profunda no nosso coração a respeito da obediência, a respeito do poder da prática da Tua palavra. Sabemos que o Senhor é aquele que cuida de nós todos os dias. Por isso eu te peço que visite essa pessoa que está passando por um tempo de dificuldades na sua vida, seja em qual área for, que o Senhor possa ir de encontro a ele, a ela e suprir todas as suas necessidades. Somos gratos, Pai, pela Tua misericórdia. Obrigado por todo o ensinamento que temos recebido aqui. E muito mais do que ouvir, muito mais do que aprender, nos ensine a colocarmos em prática os Teus mandamentos, a andarmos em obediência, em santidade, em integridade diante do Senhor. Nós decidimos, a partir de hoje, não deixar que a Tua palavra se torne vazia na nossa vida. Toda palavra que chegar ao nosso coração, que ela possa frutificar, que ela possa gerar frutos de obediência e que ela possa provocar em nós uma mudança de comportamento, de hábitos, segundo aquilo que o Teu Espírito nos direcionar. Em nome de Jesus, nós decidimos praticá-la. Aos poucos, de pouco a pouco, mas vamos mudar segundo a Tua vontade. O mundo precisa conhecer a Ti, Senhor, conhecer o Teu amor. Por isso estamos dispostos a sermos canais de bênção, instrumentos de salvação na vida das pessoas através do nosso testemunho. Espírito Santo, aquilo que eu não consegui transmitir aqui com as minhas palavras, que Tu possas ministrar e testificar no coração desse irmão e dessa irmã, para que eles compreendam qual é a Tua vontade, para que eles decidam aquilo que precisam mudar e que façam as escolhas certas, direcionadas pela Tua boa, perfeita e agradável vontade. Fica conosco, Pai, nessa semana que se inicia. Em nome de Jesus, fica ao nosso lado, fica dentro de nós todos os dias e nos faça andar em obediência e em santidade. Queremos que a nossa vida, a nossa casa esteja firmada sobre a rocha que é Cristo. Por isso, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Tenha uma vida abençoada, tenha uma vida próspera, tenha uma semana de vitória, de bênção. Decida ouvir e obedecer a Deus. Essa é a minha oração para você e para a sua família. Deus te abençoe. Até o nosso próximo momento aqui de transmissão, se Deus permitir.